Seja muito bem-vinda, querida amiga Vera Lúcia, que a paz do Mestre de Luz esteja contigo. Gostaria que você se apresentasse para nós, para que todos possam conhecê-la, e em seguida pode ficar à vontade, a noite é sua, para você nos contemplar com o seu tema. Tá bom. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que estão acompanhando. Meu nome é Vera Lúcia. Eu estou no período probatório, né, da Escola de Aprendiz de Evangelho, na Casa Edgar Armand. Faço o curso mediúnico, 35ª Escola, presidida pelo Sidney, né? Eu comecei a escola incentivada pela minha irmã, que a minha irmã fazia o curso da Escola de Aprendizes lá no... Ah, esqueci o nome. E é perto da casa da minha mãe. E eu comecei o curso lá. Mas como era distante daqui, Sidney sabe que pegando o ônibus ali na Geraldo Ferreira, eu pegava ônibus, descia na Carijós, e tem uma subida, né? E aquilo, de noite, eu fiquei com um pouco de medo de subir ali. E aí, quando abriu a escola aqui no Edgar Armand, próximo de casa, aqui em Santo André, moro aqui no Jardim Utinga, ficou mais fácil para mim e eu me matriculei com a minha filha. E foi muito bom. Eu fui no encerramento do curso da minha irmã, e ali todo mundo dá o seu depoimento, né? Todo mundo falando como estava feliz terminando o curso, o que eles aprenderam. E eu falei, eu quero isso para mim também, né? Vou ver como é que é isso. E foi muito bom, graças a Deus. E como o Sidney está comentando, nós estamos estudando o livro da Sueli Caldas, que, coincidentemente ou não, partiu hoje, né? Eu até fico meio assim, é uma responsabilidade maior ainda, né? Mas prestando essa homenagem a ela, agradecendo pelo trabalho dela em vida, e agora continuará com certeza na espiritualidade. E espero poder honrar um pouquinho desse livro dela, o que eu encontrei para passar para vocês, tá bom? Então, coube a mim, nós estudando o livro Mediunidade e Obsessão na Infância, estudar o capítulo 11, que é a tendência no suicídio na infância. E a Sueli Caldas, ela começa esse capítulo fazendo a pergunta: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Aí a resposta não, só Deus assiste esse direito. Se quando a gente está na espiritualidade, a gente tem todo o programa reencarnatório, a espiritualidade junto com a gente, às vezes sim, às vezes não, com o nosso consentimento, mas é todo feito um plano para a gente voltar aqui à Terra e passar pelas provas, expiações, pelos ensinamentos, porque a gente precisa aprender para evoluir. E tem um tempo também necessário para a gente possa realizar todo esse trabalho. E a gente tirar a nossa vida seria abreviar esse tempo. E isso não faz parte da lei divina. Então, não, nós não podemos tirar a nossa própria vida. Não podemos tirar a vida do próximo e muito menos a nossa. Então, pesquisando assim, o que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, eu fui na internet e eu encontrei uma live que é do Dr. Jairo Bauer, acho que vocês devem conhecer, ele é psicólogo, às vezes ele aparece no programa da Fátima Bernardes, no Encontro, e também o Dr. Varela, Drauzio Varela, acho que a maioria conhece também, e uma doutora chamada doutora Ana Cláudia, ela é a mais nova dos três, e onde eles comentam justamente sobre o suicídio. Então, peguei umas anotações do que eles trazem nessa live. E eles comentam que no Brasil, o número de suicidas, assim, é menor do que no exterior. Só que, na última década, lá fora vem diminuindo uns 10% esse número, ao passo que no Brasil, nos últimos 10 anos, aumentou em 6%. E eles comentam que o motivo fazem um perfil dessas pessoas que se matam. Na sua maioria, ele é um homem, é negro e está numa faixa etária entre 10 e 29 anos. Esse número, no Brasil, há uma morte de 12 mil mortes por ano. 35 mortes, 32 casos por dia. Sendo que, desse número que acontece de suicídio, de
15 a 20 vezes esse número de tentativas de suicídio. Então, para cada um que consegue se matar, houve mais de 15 a 20 vezes de tentativas. A maioria as mulheres, nesse número de suicidas, elas tentam mais vezes que os homens, só que os homens conseguem chegar ao efeito, assim, a se matarem mais do que as mulheres, porque geralmente as mulheres procuram métodos que conseguem ser socorrida, né? Como tomar remédio com bebida alcoólica, se elas se conseguirem encontrá-las, elas podem ser socorridas e salvar suas vidas. Os homens, eles procuram métodos mais eficazes, vamos dizer assim, né? Como pular de um prédio muito alto, se jogar num rio profundo, se jogar na frente de um caminhão, usar uma arma de fogo, que é mais fatal do que os métodos dados pelas mulheres, né? E o Dr. Jairo Brauer e o Dr. Drauzio, eles dizem que na base desse número de tentativas de suicídio, muitas vezes se encontra problemas de saúde mental, como a esquizofrenia, transtorno bipolar, abuso de drogas e principalmente a depressão. Então, como nós vimos agora no começo do vídeo, que está falando sobre lugares onde procurar atendimento nos postos de saúde públicos, né? Eles dizem que se tivesse mais interesse do governo, né, nas políticas públicas, em ter mais esses locais onde tivesse mais psicólogos, psiquiatras, né, assim, profissionais da área da saúde para estar atendendo essa população mais carente, haveria um tratamento, porque muitas vezes precisa de um acompanhamento médico com remédio. Então, se houvesse mais esses postos, mais esses profissionais, esse número de suicídio poderia ser bem menor. Mas, além desses casos de transtorno de doenças mentais, também pode haver a impulsividade, a falta de apoio social, a solidão. Então, aqui um exemplo de um caso de impulsividade. A gente também estava estudando o livro dos Espíritos, né, na Escola de Aprendizes, e teve o capítulo falando sobre isso também, e a nossa colega Georgia, ela trouxe um exemplo, que seria assim, como uma jovenzinha que tinha um relacionamento com o namorado e estava falando com ele pela internet, no quarto dela. Aí o pai chegou e viu essas mensagens, né, muito íntimas, e ela ficou em desespero. Não sabia a reação do pai, o que ia acontecer, ficou com medo, e num impulso ela pega e se joga da janela, tentando se matar, né? Ela não morreu, mas ela teve sequelas. Então, isso pode ser, assim, um exemplo de uma impossibilidade. Alguma coisa acontecendo, você acha que não tem solução, e a melhor solução seria acabar com a sua vida. Esse é um exemplo que é dado. A falta de apoio social. A pandemia, ela trouxe ainda mais isso escancarado na nossa frente, né? Como agora que a gente está tendo que ficar mais distante. Não deveria ser dito isolado, e sim distante, né? Muita gente se viu sem o emprego, principalmente os lares mais pobres da periferia, lá das comunidades, em que a maioria tem que sair de casa todos os dias de manhã para trazer o pão, né? O dinheirinho para comer daquele dia. Então, se vê sem esse ganha-pão, e eles se veem perdidos, né? Como sustentar os filhos. Então, se tivesse mais apoio, o governo tivesse sim pedido, tem que ficar em casa, mas dá condição para o povo, o alimento da mesa. Isso ajuda muito. Tá dado, mas é tão difícil, né? Um valor tão pequeno, e muitas vezes não chega, não é o suficiente para todo mundo, para a família. Então, entra assim, depressão, e pode ser um impulso para o suicida. A solidão. A solidão, muitas vezes, a gente pode achar que tá cheio, acompanhado cheio de gente, familiares, mas sentindo solidão. Isso não é tão incomum, né? E, geralmente, acontece com as pessoas mais velhas, quando está aposentada, os filhos casados, se veem sozinhos nos lares, entristecidos pela vida, é muito comum também acontecer um suicídio nas pessoas mais idosas.
Então, esse número de suicídios, ele não está acontecendo entre a população mais idosa aqui no Brasil, e sim entre os mais jovens. E voltando ao nosso livro, a autora, a Sueli Caldas, ela faz também a pergunta: o que leva uma criança ou um adolescente mal saído da infância a ter ideia de se matar? Por que isso acontece? E aí também, procurando na internet, encontrei um outro site, que é o site Tua Saúde, que é uma psicóloga também chamada Cláudia Faria. E ela diz que muitas vezes o que acontece, os adolescentes eles passam por conflitos já próprios da idade deles, né? Aquela pressão de das cobranças, né? Ela não é nem criança, não pode se comportar como uma criança que já é mais grandinho, mas também não pode fazer o que adulto faz, porque não é adulto. Então se vê meio perdido, né, naquela situação. Não se encontra muitas vezes naquele ambiente. E há também a pressão externa do que a criança jovem quer se encaixar em algum determinado grupo e não consegue, não é aceito, não é? Há uma pressão muito grande nisso. Aqui me faz lembrar um, uma, uma live do doutor Rossando Klinger, né? Ele diz que, com essa história da mídia, basta 14 minutos que a gente entra na internet, para a gente vai consumir aquilo tudo, para a gente entrar em depressão. Porque muitas vezes a gente entra-se lá e vê a pessoa com carro novo, com corpo bonito, viajando, com emprego bom, e aquele que está do outro lado aqui, nossa, eu não tenho nada disso, né? É um passo, porque a gente se costuma sempre se comparar com quem tem mais, nunca com quem tem menos, se a gente agradecer o que a gente tem. Então, isso é muito fácil para a pessoa entrar em depressão. Não precisa ser muito tempo, não. E os jovenzinhos consomem muito a internet, né? Muito esse conteúdo. Bom, e essa psicóloga, ela fala que a gente tem que levar em conta quando você vê um comportamento diferente dos nossos filhos, né? Às vezes, como estava no vídeo também dizendo que quem fala não faz, faz. A gente tem que estar atento aos comportamentos desses jovens, conversar mais, estar mais aberto, saber ouvir o que eles têm para falar. Às vezes, eles têm assim umas características que pode ficar camuflada, né? A gente pode achar que, ele está se comportando desse jeito porque é próprio da idade, adolescente é assim mesmo. Isso pode estar camuflando um sofrimento interno deles. Então, nós precisamos, sim, ficar muito atento ao que está acontecendo. Aqui, por exemplo, eu tenho uma filha, ela trabalha numa clínica dermatológica. E sempre, assim, comumente vai alguns adolescentes lá em tratamento acompanhado pelos pais. Aí tá um calor, aquele jovenzinho com a gola alta, manga comprida, aí já fica meio estranho. Entra no consultório, a médica vai fazer o exame clínico, precisa tirar aquela sopa toda. E ela percebe cortes na criança, no jovem. Geralmente eles fazem cortes onde não é percebido, assim, difícil da gente ver, como embaixo nas axilas, as meninas no seio, na virilha, onde é difícil de ser visto. E aí, com o exame, ela percebe aquilo e já sabe que tem alguma coisa errada. E ela conta que de cada 5 jovens que aparecem lá nessa situação, 4, os pais não sabiam o que estava acontecendo. Então, ela vai, orienta, pede para passar para um psicólogo, um psiquiatra, estar mais atento. E dificilmente esse paciente volta. Apenas um, que vai lá justamente para ajudar o jovem nessa questão, que já se cortou, está com cicatrizes, e os pais vão lá para acompanhar, para poder clarear essas cicatrizes dessa criança. Então, é muito sério, né? A gente tem que estar atentinho aos nossos jovens. E ela fala também que outros fatores podem ser a depressão, problemas amorosos ou familiares, como perca de pais, mães, né? Os jovens se vê órfãos, e separação dos pais, eles não se sentem amados,
muitas vezes querer se encontrar com quem já se foi, né, achando que se matando vai se encontrar com ele, vai acabar o seu problema. Tem o uso de drogas ou de álcool, eles se drogam procurando fugir exatamente dos problemas, e é uma ilusão. O próprio álcool pode fazer com que eles criem coragem para cometer o suicídio. Tem o bullying, que a gente também sabe que é crime, que pode acontecer muito nas escolas, no trabalho ou no meio social onde ele vive. E que os responsáveis têm que estar muito atentos, tanto os familiares de quem está praticando o bullying, como quem está sofrendo bullying, tem que sentar, conversar e encontrar a solução para o problema juntos. Pode também acontecer com trauma emocional, como o jovem pode ser vítima do abuso sexual. A gente sabe, né, que muitas vezes isso acontece na própria casa, com até mesmo os parentes, amigos que frequentam a casa, e além deles sofrer essa violência física, ainda vem aquela pressão, né, que não pode contar, aquelas ameaças, se contar vai ser pior para você, posso fazer mal para sua família, ninguém vai acreditar em você. Aí fica o jovem com aquela consciência, com aquele medo, e acha que o melhor seria o quê? Tirar a própria vida. Também pode ser um dos causas, certo? Bom, a autora Cláudia Faria, ela lembra também que, para evitar pensamentos e planejamentos suicidas em jovens, é importante ficar atento aos sinais que podem indicar que a pessoa está pensando em tirar a própria vida, como mudanças repentinas de humor, agressividade, depressão, uso de frases como "estou pensando em me matar". Era o senso comum, né, isso. Pensar que quem fala que quer se matar, não se mata. Mas não é não. Eles se matam sim. É preciso que a gente fique atento e procure uma ajuda profissional. Bom, voltando ao nosso livro, no tema do suicídio na criança. Ai, espera um pouquinho que a minha bateria está acabando aqui, eu vou ligar. Desculpa. Pronto. A Siri Caldas, ela pergunta, né, o que leva a criança, adolescente, a querer cometer o suicídio. Então, ela traz a opinião de Manuel Filomeno de Miranda, que ele foi um trabalhador da casa espírita nas câmaras de desobsessão enquanto ele estava encarnado. E depois de desencarnado, ele continuou esse trabalho na espiritualidade. E ele teve algumas das suas obras psicografadas por por Divaldo Franco, desculpe. Então, ele considera, assim, a opinião dos médicos da área da saúde quando leva em consideração a depressão, que a depressão, ela é causada pela o índice, né, de hormônio da serotonina está baixo no organismo da pessoa. E isso faz, a serotonina é responsável pelo equilíbrio da nossa saúde, nosso humor, do nosso apetite, das nossas energias. Então, se ele está muito baixo, isso pode desencadear uma depressão, e isso ser um motivo para uma tentativa de suicídio. Ele considera isso, mas ele diz que, na verdade, o problema é muito maior, é antes do corpo físico, né? Que o problema, o doente não é o corpo, e sim o espírito. Pode acontecer que, como a gente sabe, né, o espírito, ele é milenar, a criança, o corpinho ali, ele é novinho, mas o espírito, ele é milenar, ele já traz aquelas cargas, coisas boas e coisas ruins de outras vidas, né? Então, pode acontecer que essa criança possa ter sido um espírito que fez umas coisas muito ruins no passado, cometeu algum crime, lesou muita gente. Então, quando ele desencarna, ele está lá na espiritualidade, ele tem a ciência disso tudo que ele fez. É dado a ele saber tudo que ele aprontou, que ele fez de ruim. E sabe que vai ter que reencarnar, que voltar aqui e colocar as coisas no lugar. E sendo assim, sabe os problemas que ele vai passar. Encontrar quem ele lesou,
os problemas, as dificuldades que vai ser o sofrimento. Então, quando ele reencarna aqui, ainda criança, ele não se lembra disso, mas ele traz dentro dele aquela intuição. Então, isso faz com que ele queira antecipar sua partida, encurtar esse sofrimento e partir para o suicídio. E ainda, vindo para cá, encarnando em lares desajustados, desorganizados, onde ele não tem afeto, não tem carinho, não tem orientação devida que os pais deveriam dar, fica mais fácil ainda isso acontecer. Geralmente são crianças, assim, depressivas, irritadíssimas, quietas, às vezes agressivas, não é? É claro que isso é uma probabilidade. Não quer dizer que todas as crianças que trazem consigo essas características seja esse o problema, porque a gente sabe que pode haver inúmeras outras problemáticas espíritas para estar sugerindo esse comportamento da criança. Também pode acontecer que esse espírito que está encarnado agora tenha sido um espírito que já cometeu suicídio em vidas anteriores, em encarnações anteriores, e traz esse ato consigo dentro dele. E nós temos o exemplo daquela história contada por Chico, né? Chico Xavier, daquela criança que nasce cega, muda, surda e sem os bracinhos. E que já está com a intenção de se matar. E a mãe leva essa criança no centro espírita para saber o que acontece com aquele ser, com o filho dela, qual é o problema. E ele, através da mensagem de Emmanuel fala para ele passar a mensagem para a mãe, que aquela criança, aquele filho dela, foi realmente um espírito que já vem cometendo suicídio há 10 encarnações seguidas. E que ele já está tentando novamente fazer isso. E que agora os médicos encarnados, né, agora a mãe já tinha dito, que está querendo amputar as perninhas dele. Isso é mais uma ajuda, né, providência do plano espiritual também, para fazer com que ele consiga ficar um tempo maior aqui nessa encarnação. Então, também pode ser um caso assim. A Sueli Caldas também, ela conta que ela, lá no Centro Espírita Joana de Ângeles, em Minas, né, o centro que ela fundou em 1886. E ela conta que chega lá uma família levando um menininho de 8 anos. Esse menino, ele não consegue dormir à noite. Quando ele vai dormir, entrar no quartinho dele, apagar as luzes, ele vê a imagem de um homem muito feio e que fala para ele pegar uma faca e se matar. E o menino fica assustado com aquilo tudo, não consegue dormir, chora, 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 só consegue dormir depois de muito cansado de tanto chorar. E ele conta o que está acontecendo para os pais dele. Os pais acreditam nele, os pais orientam ele a fazer orações antes de dormir. E o menino faz. Realmente isso resolve, assim, melhora a situação, mas não resolve o problema. Então, ele novamente continua indo no quartinho dele, quando ele apaga as luzes, de novo aquela criatura aparece. E é o mesmo problema. E ele pede até para os pais deixarem uma luz acesa, porque é no escuro que aquela criatura aparece para ele. É deixado, fica a luz acesa, e ele se acalma. Mas o problema continua, não foi resolvido. Então, os pais recebem um conselho para levar a criança num centro espírita. E eles escutam o conselho e levam o menino lá. E os trabalhadores da casa recebem eles com carinho, com amor, orientam os pais a frequentarem o centro, a fazer evangelização infantil com a criança, a eles também participarem dos cursos que é dado pelo centro, a fazer evangelização, o evangelho no lar, e eles realmente fazem isso. E o menino fica bem. E, ao mesmo tempo, os trabalhadores, os médiuns desse centro, colocam o nome do menino na desobsessão, né, nos trabalhos de desobsessão. E esse espírito, então, comparece a uma dessas sessões.
E é perguntado a ele o que está acontecendo, e ele conta que numa vida passada, esse menino, agora encarnado, foi assassino dele, tirou a vida dele, e por isso ele estava querendo se vingar. E os trabalhadores, então, orientam ele, colocam ele a par da atual situação que ele se encontra, e ele aceita a ajuda do plano espiritual, e assim ele deixa de obsidiar essa criança. Então, aí seria um obsessor vingativo, um motivo também para acontecer a interferência, né, de espíritos nessa tentativa de suicídio, no caso da criança. E o que a gente tem que fazer? Nós temos sim que cuidar da parte física, porque a gente tem que levar em conta os problemas da área da saúde do corpo, cuidar, e nos médicos competentes, os psicólogos, psiquiatras, muitas vezes precisa de remédio, mas a gente também não pode esquecer da parte espiritual, porque é o mais importante, não é? As duas ciências, elas têm que caminhar junto. E o que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa que já se suicidou? A melhor coisa que tem é vibrar no bem. Como disse o também Divaldo Franco, ele nos conta também a história da irmã dele que foi suicida, que se matou. E ele, para ajudar a irmã dele, ele faz caridade em homenagem a ela. E isso é um alento para ela lá no outro lado, onde ela se encontra na espiritualidade. E faz muito bem a ela. Então é isso que nós devemos fazer também. Fazer o bem, pensando em homenagem a essas pessoas que fizeram, né, que optaram, porque é o livre-arbítrio da pessoa. Ela escolheu. E é claro que a uma hora a gente tem que pagar pelos nossos atos, né? A cada um segundo as suas obras, como disse Jesus. Então, se a gente vem por livre e espontânea vontade ou compulsoriamente, a gente tem que vir e continuar, né, a nossa vida, colocar as coisas no lugar, passar pelas nossas provas, nossas expiações. Também queria dizer aqui que uma outra conselho, né, uma outra live do Rossando Klinger, ele conta que quando ele era jovenzinho, ele também tentou se matar. Ele era adolescente, mais jovem, ele queria sair de casa. A mãe dele era espírita, a mãe não queria que ele fosse, mas ele tanto insistiu que ele usou do livre-arbítrio dele e também saiu de casa. Foi viver a vida. Só que aí ele quebrou a cara, perdeu o que tinha, e todo arrependido e com vergonha de voltar para casa, eu vou me matar. E subiu do lugar alto e ia se jogar. Mas aí ele parou e pensou: eu não posso fazer isso. Eu sou espírita. Eu sei que a vida continua e que vai ser muito pior para mim. Para onde que eu vou? O que que vai acontecer? Não, eu não posso fazer isso. E não fez. Pensou, voltou para casa. A mãe recebeu ele de braços abertos. O irmão recebeu de braços abertos. Ninguém falou nada, ninguém criticou, ninguém cobrou, apenas amou. E ele então diz o quê? Que o que fez com que ele não pulasse foi a formação espírita. E ele voltou a trabalhar na casa espírita, onde ele já frequentava, e lá os trabalhadores disseram que a espiritualidade tinha um recado para dar para ele, que naquele dia ele deu muito trabalho para eles, mas que eles estavam muito felizes por ele não ter feito aquilo e ter voltado a ter a vida espiritual, ter voltado para casa. E ele fala também que nós, os responsáveis, nós temos que levar os nossos filhos desde pequeno a frequentar uma religião. Pode ser na casa espírita, pode ser na igreja católica, pode ser na casa protestante, não importa, mas eles têm que ter essa formação espiritual, que a gente sabe que o espírito, até os seus 6, 7 anos, ainda não está totalmente reencarnado, né? Então, fica mais fácil da gente imputar, colocar neles, formar esse caráter deles.
nessa idade, eles são mais acessíveis a isso. E quando eles se tornarem adultos, eles vão ter um caráter correto. E foi o que aconteceu com ele, foi o que salvou a vida dele não ter feito essa loucura, certo? Queria falar também que essa live, ela foi feita em setembro do ano passado, em virtude do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio aqui no Brasil. E é uma iniciativa do CVV, junto com o Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. E o CVV, como já foi dito, né, é um canal para a gente poder se precisar, conversar. Eles não vão cobrar nada da gente, eles não vão julgar, eles apenas vão ouvir, eles vão dar um sentido, né? Ver que a gente vale, que nossa vida tem valor, que nós somos importantes, valorizar a vida da pessoa, fazer com que ela tenha motivo para viver, que tudo pode se dar um jeito, né, ser resolvido, sem cobrar nada, sem discussão, sem julgamento. E queria dizer que, não sei se todo mundo sabe, por que é o Setembro Amarelo. Em 1994, lá nos Estados Unidos, um jovenzinho de 17 anos, ele tirou a própria vida dentro de um carro, um Mustang amarelo, que ele tinha acabado de equipar. Ele gostava muito desse carro. E ele teve um namoro não deu certo, ficou desapontado e se matou dentro do carro. Antes de se matar, ele escreveu um bilhete para os pais, pedindo desculpas e falando que os pais não se sentissem culpados pelo que ele ia fazer. Mas os pais encontraram esse bilhete, já era tarde demais. Então, durante o velório, né, desse jovem, os pais distribuíram um bilhetinho. Esse bilhete é amarrado com fitas amarelas. E no bilhete estava pedindo, assim, orientando se houvesse alguma pessoa que estava ali, acompanhando o cortejo, se sentindo angustiado, sofrendo, como o filho dela estava sofrendo e aconteceu o que aconteceu, que era para essa pessoa procurar ajuda, conversar, não fazer aquela loucura. E esse gesto, então, ele se espalhou pela região e acabou se espalhando para o mundo inteiro. Então, é por isso que é aqui o Setembro Amarelo, certo? Então, acho que é isso que eu queria dizer, tá? Ah, peraí, tem uma outra coisa também. Uma outra live que eu assisti na internet também, da TV Mundo Maior, essa é um pouco mais antiga. E ela traz o depoimento de uma jovem que ela bebia muito. Ela também tinha desgosto da vida. Ela não via cor na vida. Ela disse que quando via pessoas caminhando, correndo, se divertindo, vivendo, trabalhando, ela, nossa, como é que é aquilo? E ela não tinha nada daquilo ali. Então ela achava que a vida dela não valia nada. E um dia ela toma essa bebida alcoólica. Ela já fazia tratamento para depressão, mas ela não estava vendo resultado naquilo. Então ela pega esses remédios tarja preta, mistura com a bebida e ingere. Passa mal, vomita, consegue encontrá-la antes e ela não se suicida. Mas aquilo continua dentro dela. E numa outra oportunidade também continuava bebendo, não estava muito bem, ela corta os pulsos. Só que aí já tinha gente, né? Os amigos já estavam meio sabendo como é que ela era, e um deles se preocupava com ela e foi à sua procura e encontrou ela, que ela desmaiou. Ela cortou o pulso, vendo sangue, já não estava muito bem de saúde, desmaia, e deu tempo desse rapaz chegar e levá-la para o pronto-socorro. E ela é salva mais uma vez. E ela diz que o que salvou, o que fez ela mudar de opinião, assim, a vida dela, foi ela escrever. Ela começou a escrever o que ela estava sentindo. E ela fez um blog dizendo tudo aquelas angústias que ela estava vivendo e publicou. E a partir dali, outras pessoas se identificaram com o sofrimento dela, dizendo que passava pelo mesmo, que entendia, e estava começando a pedir conselhos para ela. Foi a partir daí, dessa troca, que ela começou a melhorar.
ela se melhorou ajudando o outro, né? Então, mais uma vez, o falar, encontrar um canal para a gente conversar e o outro ouvir. Como disse o Sidney, essa semana colocou no grupo, né? O importante não é a gente falar bonito, é ouvir bonito. É a gente ter o ouvido, a disposição de escutar o que o outro tem para dizer, sem interromper, sem minimizar a situação, dizer que aquilo ali não é frescura. Muita gente diz que depressão é frescura, é preguiça, não está com vontade de trabalhar. Mas isso tem que ser mudado. Há, sim, muito sofrimento dentro dessas pessoas. E ouvir é o mais importante. Bom, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu espero que tenha sido útil. E muito obrigada. Nós que agradecemos, Vera, pela enxurrada de informações que você nos trouxe, né? De forma bastante simples, sem rodeios, direto ao ponto, que é o que nós precisamos, né? Fica bem mais fácil de consumir informação dessa forma. Nós esperamos aí, nós vamos passar alguns comentários que foram feitos, e enquanto eu passo esses comentários, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, ainda temos bastante tempo, podem ficar à vontade de fazer, tá? De fazer. Nós temos um comentário interessante aqui da Lisete, né? Ela falou, aos 26 anos, ela tinha muitos pensamentos suicidas. Ela fez terapia e tratamento espiritual. Esse combo me salvou e me transformou. Isso reforça a informação que nós tivemos no vídeo introdutório, do vídeo do CVV, em que nós falamos que nós temos frentes de apoio. E hoje, com o advento da internet, não podemos alegar falta de conhecimento. Basta ter um pouquinho de boa vontade e ir em busca. Então, nós temos a frente de apoio do tipo humanitário, que é o próprio CVV, temos do tipo religioso, que são as casas religiosas, espíritas, principalmente, que também faz um trabalho parecido com o do CVV, parecido apenas, não é igual, através da frente de trabalho da porta de entrada da casa espírita, que é assistência espiritual. Quando a pessoa comparece à casa espírita, seja por qual motivo for, antes de tudo, antes dela atingir o objetivo pretendido, ela passa por uma frente que é a chamada assistência espiritual, que começa numa recepção e dá sequência através de uma entrevista. Então, esses entrevistadores ou psicoterapeutas, que são verdadeiros psicoterapeutas, assim a espiritualidade os considera, eles têm condições de ouvir com qualidade, ou seja, ouvir com o coração, deixar a pessoa descarregar toda aquela carga emocional ou aqueles transtornos ou traumas que ela carregue consigo, a ponto dela poder estar mais tranquila e mais serena. E quando ela pedir um auxílio, uma orientação, este psicoterapeuta, este entrevistador da frente de trabalho assistência espiritual, ele também está capacitado a dar um auxílio. A diferença do CVV é que o CVV não tem o cunho religioso e então modifica um pouco a estratégia de apoio. As casas espíritas vão apoiar dentro do aspecto do outro tipo de frente, que é o tipo científico, né, conforme a Vera nos passou bastante informações de cunho científico, e adicionando ainda aquilo que nós temos de melhor, que é o conhecimento da vida futura, que é responsável pela prevenção de um grande número de suicídios também. Como a Vera nos falou, as pessoas se suicidam porque não imaginam o que tem do outro lado. Na realidade, elas até têm uma breve intuição, porque se elas achassem que seria pior, se não existisse nada, apenas o escuro, elas talvez não se suicidariam. Mas quando elas recorrem ao suicídio, é porque elas esperam que a situação que está ruim tenda a melhorar. Na realidade, só piora. Piora muito, como foi dito hoje na exposição, a espíritos que estão aí na 10ª encarnação de suicídios sucessivos.
E isso traz grandes traumas para o espírito. Existem algumas psicopatologias, este é o termo, como é o caso da esquizofrenia, que são doenças da alma, pura e simplesmente, que não vão se solucionar numa única existência, porque é a carga emocional abalada devido a diversas encarnações reincidindo no mesmo erro. E o que acontece desta forma? Ou a pessoa consegue, pelo próprio esforço e com o auxílio familiar, se recuperar e ter uma qualidade de vida melhor, mas cujo problema não se solucionará na existência presente, será necessário várias encarnações para ele purgar aquele sentimento de culpa, para ele purgar as cicatrizes que ficaram no seu próprio perispírito devido aos atos insensatos. Então, ele vai precisar de um esforço muito maior do que nas encarnações anteriores, já que ele vem de falhas sucessivas, e vai precisar também do apoio do meio familiar. Por isso que a Vera falou que nós temos a obrigação, enquanto pais, de perceber as tendências instintivas dos nossos filhos e corrigi-las enquanto há tempo, antes que ele amadureça e se torne mais difícil que ele nos ouça e nos atenda ao apelo. Então, isso é bastante importante. A outra coisa é que nós temos que entender que todas as ciências, todas as experiências da vida, elas nos auxiliam de alguma forma neste processo de soerguimento ou no processo evolutivo do espírito. Como a Lisete falou aqui, é por isso que eu fiz questão de colocar o comentário dela, nós precisamos recorrer a todas as possibilidades, todos os tipos de apoio que nós tivermos. Vou ligar no CVV, mas vem a casa espírita também, tá? Ou vai à igreja, depende da sua convicção religiosa. Se não tiver nenhuma convicção religiosa, pode vir a casa espírita também da mesma forma, porque nós não temos preconceitos, e as casas espíritas hoje, elas estão recheadas de pessoas que professam outras religiões. Na casa espírita na qual nós trabalhamos hoje, por exemplo, existem pessoas que são católicas, existem outras que são evangélicas, existem outras pessoas que não creem, não têm a religiosidade, a convicção religiosa ou a religiosidade incutidas em si, entretanto, pela luz da razão, elas creem que a casa espírita, de alguma sorte, possa lhes ajudar, e recorrem a isso. E como foi dito no vídeo anterior, nós temos aí um monte de possibilidades de recorrer aos CAPs. Quem tem convênio médico, recorra a um terapeuta, um psicoterapeuta, psicólogo, psiquiatra, através do seu convênio. O que nós não podemos fazer é deixar de procurar auxílio no momento em que se deflagra qualquer aspecto de desequilíbrio psíquico ou emocional. Devemos ter a humildade de reconhecer, eu não estou bem, e imediatamente pedir auxílio para alguém. Começamos na família, mas nós sabemos que nem sempre a família é devidamente equilibrada, tem religiosidade, tem amor pelos seus semelhantes, e às vezes ouvimos coisas do jeito, larga a mão de ser preguiçoso, né? Deixa disso, depressão é frescura, e coisas que nos abalam mais ainda. Mas não tem problema, como foi dito. Vou num CAPS, que é gratuito pelo SUS, vou através do meu convênio procurar ajuda, vou na Casa Espírita, ligo para o CVV 188, nós colocamos aí no comentário, né? Vou colocar novamente o endereço do CVV. Então, tudo isso nós precisamos compreender. A responsabilidade da pessoa que vai atentar contra a própria vida e a responsabilidade semelhante ou talvez ainda maior, porque dependendo daquilo que nós falarmos, nós induziremos a pessoa ao cometimento do autocídio ou suicídio, que uma e outra coisa é a mesma coisa. Então, nós temos que entender qual é o grau de nossa responsabilidade. Tá? Então, está aí na tela o site do CVV, a ligação lá é gratuita, é 188, tá?
as casas espíritas poderão ser encontradas em vários sites, dependendo da sua região.